Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre homeopatia. O que é homeopatia? A homeopatia é uma terapêutica utilizada há muitos anos, aproximadamente 230 anos. Foi desenvolvida por Samuel Hahnemann na Alemanha, um médico que desenvolveu pesquisas acerca de avaliar o efeito de substâncias extremamente diluídas. Então, ele testava substâncias em pacientes saudáveis, então pacientes que não tinham nenhum tipo de doença, testava substâncias muito diluídas e anotava os sintomas. Inclusive ele também era ele foi uma das pessoas que testou bastante substâncias. E qual era o objetivo dele? Poder usar essas substâncias extremamente diluídas em pacientes que tivessem queixas, sintomas semelhantes a daquelas pessoas que tinham feito experimentação. Então, o princípio da homeopatia, um dos princípios da homeopatia é a utilização de medicamentos extremamente diluídos, né? E a cura pelo semelhante. Ou seja, a gente escolhe um medicamento para um paciente que tenha sintomas semelhantes, né, ao causado num paciente são quando experimentou uma determinada substância. A homeopatia, ela trata o indivíduo como um todo, diferente da alopatia, a medicina tradicional, né? Quando a gente tem uma queixa, a gente vai ao médico, por exemplo, a enxaqueca, né? Eu tenho enxaqueca, eu vou no médico e esse médico vai tratar a minha enxaqueca. Ele não vai querer saber o que a Camila sente no momento de tristeza, como é essa enxaqueca, ele não vai querer saber características da Camila, do indivíduo como um todo, diferente do homeopata. Quando você vai numa consulta com um homeopata, um médico homeopata, é uma especialidade é uma especialidade médica reconhecida e tudo. A medicina, essa medicina, né, a homeopatia, ela é reconhecida pelo Ministério da Saúde através da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Então, voltando, quando a gente vai numa consulta com o médico homeopata, geralmente são consultas extremamente demoradas, demora aí 1 hora, 2 horas, porque ele precisa saber tudo, todas as características daquele paciente, como ele reage às situações, como é essa dor de cabeça, porque a dor de cabeça pode variar de uma pessoa para outra, por exemplo, né? Então, eu posso falar que eu sinto muita dor aqui na parte da frente, outra pessoa já fala que é pulsante na parte de trás, e isso aí vai determinar o medicamento daquele momento, juntando todas as características daquele paciente. Então, essa é uma das diferenças, né, da homeopatia para a alopatia. Né? Na verdade, o paciente como um todo, ele é muito importante para o médico homeopata. Então, a questão do placebo que eu cheguei a conversar, então algumas pessoas falam assim, a consulta é tão demorada, né, de um médico, que isso aí que faz o efeito placebo da homeopatia. Então, muita gente questiona, né, o efeito da homeopatia, falando que é placebo e tudo mais. Eu sempre falo o seguinte, bom, se é placebo, como que funciona muito bem na veterinária, na agronomia, existe aí a agrohomeopatia. Nas crianças, as crianças respondem super bem à homeopatia, né? Então, como que é o efeito placebo? Né? Então, assim, não é efeito placebo. Existem várias pesquisas em homeopatia. Eu, por exemplo, fiz a minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado com homeopatia. Estudei por muito tempo, gosto muito de estudar homeopatia. Atualmente no campus eu colaboro com as pesquisas da professora Daniela em agrohomeopatia. Então, enfim, existem pesquisas, né, que suportam bastante aí o uso da homeopatia. Os profissionais que trabalham com homeopatia são os médicos, né, reconhecidos, se não me engano, desde 1980 pela medicina. Os farmacêuticos, então as farmácias que trabalham com medicamentos homeopáticos precisam ter obrigatoriamente um farmacêutico homeopata. Os veterinários e os dentistas,
Então, são essas 4 especialidades aí que podem trabalhar com a homeopatia. Tô aqui com uma colinha para não esquecer, né? Então, já falei que é reconhecido pelo Ministério da Saúde. Como que funciona a homeopatia, né? Então, assim, diferente da alopatia, quando falo da alopatia, são os medicamentos tradicionais, os tratamentos tradicionais, né? Então, por exemplo, a pessoa é hipertensa, ela toma um antihipertensivo, né? A pessoa tem problemas de enxaqueca, ela vai tomar um medicamento contra aquela enxaqueca. É o que a gente fala da lei dos contrários, né? Então, a gente tem um problema, a gente usa o medicamento contra aquele problema, diferente da homeopatia, como eu já disse, que cura pelo semelhante. Na verdade, a homeopatia, ela estimula o organismo a responder contra aquela doença e aí chegando à cura. Mas assim, como é um medicamento extremamente diluído, a gente não tem ali uma substância, né, como na alopatia que a gente tem substância receptor, né, fármaco receptor, na homeopatia a gente não tem isso. Então, é um medicamento extremamente diluído. Agora, as pesquisas mostram que a homeopatia, ela age muito no sistema imunológico. Então, parece que o mecanismo de ação está em cima do sistema imunológico do indivíduo. Mas ainda são feitas pesquisas e, como eu sempre falo, a homeopatia ela é muito neném frente à medicina tradicional, né? É uma medicina relativamente nova, então precisa cada vez mais ser estudada e ser divulgado as pesquisas que estão sendo feitas, o que as pessoas estão descobrindo, né, em relação a essa terapêutica. Quem que pode ser tratado? Como eu já disse, é muito usada na agromeopatia, na medicina em humanos, né? E na veterinária. Ah, Camila, pode usar, por exemplo, existe a cura de AIDS, existe cura do câncer. Então, assim, pode acontecer da gente melhorar a condição de vida de um determinado paciente. Então, assim, da mesma forma que não existe cura para muitas doenças, a gente pode utilizar e a gente usa a medicina tradicional para melhorar a condição de vida daquele paciente, a gente pode fazer a mesma utilização da homeopatia. A gente pode melhorar muitos aspectos na vida de um determinado paciente, né? Então, assim, existem pesquisas também de utilização de homeopatia para combate, por exemplo, do tabagismo. Eu fiz parte de uma pesquisa da UFRJ, que a gente distribuiu placebo e medicamento homeopático para ver como seria o tratamento do tabagismo, né? Então, assim, pode ser utilizado como prevenção de doenças, e isso a gente tem que ter muito cuidado, porque agora mesmo no Covid surgiram várias fórmulas homeopáticas, eu inclusive tomo uma, né? E muitas pessoas falam de prevenção. Eu acho essa palavra prevenção quando você fala assim, é para prevenir, é como se você estivesse tomando uma vacina, você fique tranquilo que você não vai pegar aquela doença. Não, não é isso. Então, na homeopatia, quando a gente usa o termo prevenção, muitas vezes a gente quer dizer o seguinte, olha, se você adoecer, se você por um acaso pegar uma determinada doença, o curso dessa doença vai ser mais brando, vai ser mais leve. E isso é o que geralmente a gente vê. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente usa o termo prevenção na homeopatia. Então, mas ela serve como prevenção, dessa forma que eu falei para vocês, como também ela serve como tratamento, tá? Então, na profilaxia e no tratamento. Uma coisa muito importante, né? Já vi muita gente falando assim, eu acredito em homeopatia. E eu sempre falo, né? Homeopatia não é religião, você não precisa acreditar. Ela vai funcionar independente se você acredita ou não. Ela vai ter o efeito naquele paciente. Só que muita gente também fala assim, fiz um tratamento enorme e nunca consegui resultado. Como eu disse, a consulta médica ela tem que ser muito bem feita. O paciente tem que ser muito bem avaliado para que seja escolhido o medicamento correto para aquela situação e para aquele paciente. Então, isso faz toda a diferença num tratamento homeopático.
E outra coisa também que eu ouço falar muito, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu gosto muito de homeopatia, eu tomo, são umas cápsulazinhas lá, escrito lá, valeriana 100 miligramas. Não, isso é fitoterapia. Fitoterapia é medicamentos à base de plantas. E a gente ali tem princípio ativo, 100 miligramas, né? Diferente da homeopatia, que se a gente quisesse falar que está tomando valeriana, eu falaria, por exemplo, estou tomando uma valeriana 6CH, 6DH, 30CH. O que significa essas letrinhas CH, DH? É o quão diluída foi aquela substância que você está tomando. Não existe medicamento homeopático em cápsulas. A apresentação é em líquido, né, uma solução alcoólica. Existe glóbulos, que são umas bolinhas de açúcar feitos de sacarose. Tabletes, que são feitos de, parecem uns comprimidinhos bem pequenininhos feitos de lactose. E também existem preparações em água, que a gente fala que são preparações dose única, né? A pessoa pega na farmácia e toma todo aquele conteúdo. Alguns industrializados vêm na forma de microglóbulos, então são as mesmas bolinhas de açúcar, mas bem pequenininhas, né? Existem medicamentos industrializados, existe uma grande indústria na França chamada Boiron, então ela tem medicamentos homeopáticos industrializados, e aí vocês podem estar perguntando, mas não é individualizado, não é do paciente? Então, assim, esses medicamentos geralmente, a gente tem ali, por exemplo, um xarope para tosse, a gente tem vários componentes ali, vários medicamentos homeopáticos que vão agir na tosse. Então, essa indústria ela é muito conhecida, aliás, na França, na Europa como um todo, mas a França, ela tem a utilização da homeopatia bem ampla, em Cuba, na Índia, né? Existe o Ministério da Homeopatia na Índia. Aqui no Brasil também a utilização é bem boa. Pesquisas também são feitas em várias partes do mundo. Existem colaborações de universidades aqui no Brasil, a UFRJ é um exemplo desse, né? Que tem pesquisas em colaboração com a Itália, em colaboração com a própria Índia, enfim. E existem pesquisas muito legais, tá? Muito, muito bem feitas. Então, existe essa diferença do fitoterápico para o homeopático. Então, o fitoterápico é um tratamento tradicional, porém com base em plantas, né? Medicamentos feitos à base de plantas. A homeopatia, ela também ela pode partir de plantas, como minerais, animais. Existem homeopatias feitas também, e a gente denomina de uma outra forma, a partir de medicamentos alopáticos, que a gente pode fazer diluição, também pode ser usado. E os medicamentos homeopáticos, por serem extremamente diluídos, eles precisam ter um certo cuidado, assim, não pode deixar perto, tem que ficar em temperatura ambiente, né? Não pode ultrapassar 50 graus, não pode ser colocado perto de equipamentos, utensílios, enfim, que emitam radiação. Então, não pode ficar perto de celular, não pode ficar perto de micro-ondas, de computador, de televisão. Tem que ter um cuidado muito grande em relação ao medicamento homeopático para que ele seja eficaz e ele tenha a sua eficácia garantida, né? Assim, você não leve a uma inativação daquele medicamento frente a algumas radiações e tudo mais. Bom, eu acho que é isso. Se tiver alguma dúvida, fico à disposição para responder, se eu souber responder, se eu não souber também vou procurar. Eu faço parte de um grupo grande de pesquisa em homeopatia e gosto muito de estudar também, tá? Fico à disposição. Um abraço, protejam-se e até breve. Bom, já tinha até me despedido, mas revendo o vídeo, eu lembrei de algumas coisas que eu não falei. Bom, se a homeopatia é tão eficaz assim, né, como eu disse, então a gente pode substituir a alopatia pela homeopatia. Uma vez um aluno meu, ele falou comigo assim: Camila, por que não é de primeira escolha a utilização da homeopatia e se não funcionar a gente vai para a alopatia? É realmente o que eu faço aqui na minha casa, né? Eu primeiro utilizo a homeopatia e se não tiver o resultado
desejado, eu parto para alopatia. A medicina homeopática ela é chamada de medicina complementar. Então, a gente pode complementar um tratamento alopático com a homeopatia. Então, por exemplo, se eu estou usando um antibiótico, eu posso usar a homeopatia junto? Pode, porque ela age de forma diferente do antibiótico, ela não vai interferir na ação do antibiótico, você pode estar utilizando sim. Outra pergunta também que algumas pessoas fazem é que o efeito da homeopatia é demorado, né? Muita gente fala, mas demora tanto para ter o efeito, e às vezes a gente precisa de um efeito imediato. Olha, eu já tive assim, diminuição da temperatura, eu tava com uma febre muito alta uma vez, e já aconteceu isso também com as minhas filhas, de eu tomar medicamento homeopático até de meia hora, e assim, claro, de olho, né, se o negócio tivesse tomado proporções muito grandes, eu teria entrado logo com uma Novalgina, um paracetamol, e aí eu falei, não, vou tentar só homeopatia em mim, isso, eu não tinha nem as minhas filhas ainda. E eu tomei um determinado medicamento, e assim, em meia hora eu comecei a suar muito, suar, cedeu minha febre, só com homeopatia. Então, mas você só usa homeopatia? Não, claro que não. Eu uso medicamentos tradicionais, uso medicamentos alopáticos, uso fitoterápicos também, se necessário. Mas eu, particularmente, eu prefiro sempre começar com homeopatia. E caso não tenha resultado, caso não chegue no objetivo que eu deseje, eu parto para alopatia, né? É até legal falar para vocês que a família real se trata com homeopatia. Inclusive, eu conheci o médico real, faleceu, se eu não me engano, há 2 anos atrás. E agora até publiquei no meu Facebook uma reportagem que eu soube que o príncipe Charles teve Covid-19 e ele foi tratado pela medicina Ayurveda e homeopatia. Então, assim, ele se deu como curado, né? Ele foi dado como curado com a utilização dessas duas medicinas, que a gente chama de medicina complementar, também chamada de medicina integrativa. Eu acho que agora foi tudo que eu tinha que falar para vocês, tá? Mas estou à disposição novamente, qualquer coisa, podem mandar mensagem, se necessário que eu grave mais um vídeo complementando alguma informação, estou à disposição, tá bem? Um abraço.